Estamos no módulo de número 8 do Apocalipse. Este é o módulo sobre a igreja, o segundo personagem do Apocalipse. O primeiro foi o Deus Trino e este é o quinto vídeo deste segundo módulo. Eu quero que você abra comigo sua Bíblia. Nós vamos ver no movimento da revelação a advertência, a igreja perseguida e o sofrimento associado ao reino de Deus. Em Apocalipse, no capítulo 1, seria importante você abrir a sua Bíblia, porque normalmente nós lemos o livro do Apocalipse e nós nem saímos do primeiro capítulo ainda. Quando fazemos a leitura desse livro, nós não percebemos uma maneira inusitada do Senhor Jesus se apresentar nesse livro. O primeiro capítulo do Apocalipse é uma palavra de advertência velada para a igreja. E como nós sabemos que o primeiro capítulo, o primeiro versículo é uma palavra de advertência? Se nós olharmos para o Apocalipse no capítulo 2 e no capítulo 3, nós vemos uma série de cartas destinada às 7 igrejas do Apocalipse. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a última igreja é a igreja de Laodiceia. Nós vimos de que a leitura das cartas para as igrejas no livro do Apocalipse, elas podem ser lidas em 3 sentidos. No primeiro sentido, são 7 cartas destinadas às igrejas da Ásia nos dias de João. E aí podemos computar estas cartas nas coisas que são e principalmente que eram nos dias de João. Havia 7 igrejas físicas reais instaladas em 7 diferentes cidades e João está enviando carta para essas 7 igrejas. Por outro lado, nós também podemos entender as 7 igrejas do Apocalipse como 7 períodos históricos da igreja. Então, ela é uma carta para todas as eras. E, por fim, podemos entender as 7 cartas do Apocalipse como 7 cartas destinadas a 7 tipos de igrejas diferentes nos dias de hoje. O fato é que, se considerarmos 7 períodos históricos, nós vamos encontrar a última carta à igreja de Laodiceia. E quando o Senhor envia a carta à igreja de Laodiceia, nós olhamos para o posicionamento de Jesus nessa carta e nós percebemos que ele está para o lado de fora da igreja. Em Apocalipse, capítulo 2, o versículo 20, seria muito importante você acompanhar a leitura do texto, curtindo esta live, demonstrando que você está ativamente percorrendo as escrituras junto comigo. E em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Para alguns, pode parecer estranho o Senhor Jesus ficar para o lado de fora tendo que bater, porque se ele está dirigindo a carta à igreja, é presumido que esta igreja tenha nascido de novo, e todo aquele que nasce de novo, ele se torna templo do Espírito Santo. Então, antes de explicarmos por que Jesus está do lado de fora e não do lado de dentro, e aonde está a presença do Espírito Santo nesse contexto, vamos segurar o texto aqui em Apocalipse capítulo 1
e vamos voltar para Efésios capítulo 3. Abre a sua Bíblia em Efésios, a carta aos Efésios, no capítulo de número 3. A partir do verso 14, o apóstolo Paulo, ele está fazendo uma intercessão pela igreja. E ao fazer essa intercessão pela igreja, nós vemos que um é o papel do Espírito Santo, o outro é o papel de Jesus Cristo na vida do cristão. Pouquíssimas pessoas percebem esta distinção. O senso comum é de que nós somos habitação do Espírito Santo e isso resolveu o assunto. Acontece que quando o Senhor Jesus, em João capítulo 14, ele fala que ele vai enviar outro Consolador, ele diz que o Espírito Santo vem com algumas incumbências. Ao homem perdido, ele veio para convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Se o perdido se deixar convencer pelo Espírito Santo, ele se converte e se torna crente em Cristo Jesus, habitação do Espírito Santo. Como habitação do Espírito Santo, Jesus disse que ele enviaria outro Consolador. Então, o papel do Espírito Santo em relação ao cristão é o de ser outro Consolador. Então, antes de falarmos em Efésios, no capítulo 13, vamos voltar para cá, nós temos que ir para João capítulo 14 e entender as funções, os papéis do Espírito Santo em relação ao cristão. Como disse, poucas pessoas percebem essas nuances da palavra de Deus. Em João capítulo 14, quando Jesus disse, eu rogarei ao Pai, ele diz no verso 17, que o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, ele habitaria conosco e estaria em nós. Então, é senso comum, todos na igreja sabem disso, de que o Espírito Santo habita em nós. Mas a função do Espírito Santo não é só habitar em nós. No versículo 26 do capítulo 14, e se você encontrou, esteja curtindo essa live, diz, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Então, a função do Espírito Santo é nos fazer lembrar da palavra de Deus, das instruções dadas pelo Senhor. Mas o papel do Espírito Santo não termina aqui. Avance uma página e no capítulo 16, no versículo de número 13, nós vamos encontrar mais uma função do Espírito Santo. O Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O livro do Apocalipse diz respeito às coisas que hão de vir, mas também a nossa própria experiência com Deus, a experimentação de Deus, depende da instrução do Espírito Santo. E ele também diz no verso 15, que o Senhor, no verso 14, ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vô-lo há de comunicar. Então agora vamos para Efésios, no capítulo de número 3. Nós vemos que o papel do Espírito Santo é nos consolar, nos ensinar, revelar Cristo em nós, nos guiar a toda a verdade e revelar as coisas que hão de vir. Então, quando vamos para Efésios, no capítulo de número 3, nós encontramos Paulo fazendo uma oração que para muitos talvez seja novidade a maneira como a oração vai ser apresentada, porque pouco se fala a respeito desse tipo de oração. Mas o apóstolo Paulo,
no verso 16, ele roga para que, segundo a riqueza da sua glória, da glória do Pai, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Imagine você é a habitação do Espírito Santo, o Espírito Santo mora dentro de você, há uma unidade entre o Espírito Santo e o âmago do seu ser. Este âmago do seu ser é aquilo que trabalha o seu caráter e a sua personalidade. O homem interior é a essência da sua pessoa na presença de Deus. E ele diz que o Espírito fortaleça o seu homem interior, e se isso acontecer, e aqui vem o detalhe que você vai entender por que Jesus é encontrado do lado de fora e o Espírito Santo está habitando no cristão, no entanto, Jesus está para o lado de fora. Parece uma incongruência, mas olha o que está escrito, e é importante que você leia na sua Bíblia para não entender que eu estou inventando uma doutrina, mas aqui está dito assim, verso 17 de Efésios capítulo 3, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Em outras palavras, a função do Espírito Santo habitando no seu espírito, e se nós fôssemos examinar o lugar da habitação do Espírito Santo em nós, ele seria nessa região, em nossa mente. Você vai dizer, Pastor César, por que você está dizendo que a mente é o lugar da habitação do Espírito Santo e não no coração? Primeiro, por exclusão. Ele está dizendo que quem habita no coração é Cristo. Por exclusão, o Espírito Santo não pode habitar no coração, não faria sentido. Ele habita no espírito humano, e o apóstolo Paulo, aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 6, ele diz que o que se une ao Espírito é um Espírito com ele. Então, todo aquele que é unido ao Espírito de Deus se torna um Espírito, o Espírito humano se une ao Espírito de Deus. E como a função do Espírito Santo é ensinar, é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, é de bom alvitre que nós entendamos que o lugar da presença do Espírito é em nossa mente. Ele trabalha com a nossa mente, ele trabalha com o nosso entendimento, ele trabalha no nosso convencimento à luz da palavra de Deus. É por isso que nós passamos por uma renovação da mente. Se a nossa mente for renovada, ele nos transforma. Nós somos transformados, e aí eu vou voltar aqui aos Efésios, mas convém que você abra em 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 18, dizendo desta obra transformadora do Espírito em nós. 1 aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. Não atentando, 1 aos Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ou seja, o Espírito trabalha em nós para que quando nós contemplamos Cristo, a glória de Cristo, através da palavra, a Bíblia, nós somos transformados de glória em glória na imagem dele. Nós somos a imagem de Cristo e estamos sendo moldados nesta imagem. O apóstolo Paulo, aos Efésios, no capítulo 3, ele fala que quando isso acontece, Cristo habita em nosso coração pela fé. O autor aos Hebreus fala que nós temos o poder da vida indissolúvel. O poder da vida indissolúvel é quando nós, transformados em nosso coração, na imagem de Cristo, há uma unificação entre o Senhor da glória, o Filho de Deus, Cristo Jesus, conosco. É por esta razão, e aí vem as nuances da palavra de Deus, que nós precisamos entender. Quando Paulo cita Jesus em suas cartas, ele diz Cristo Jesus.
ele inverte o nome. Quando o nome Jesus Cristo é anunciado no Novo Testamento, ele está falando do homem, do verbo que se fez carne e habitou entre nós. O ressurreto inverte o nome, Cristo Jesus. Cristo vem de Messias e como ele distribui o Espírito Santo, é como se ele distribuísse do seu próprio Espírito a nós, de forma que habitar em nosso coração significa que estamos sendo passados por processos de transformações, sendo moldado na imagem de Cristo. Agora dá para entender por que em Apocalipse, no capítulo, na carta de Paulo à igreja de Laodiceia, nós encontramos Jesus para o lado de fora da igreja, mas o Espírito Santo está dentro da igreja, ou seja, o Espírito Santo habita no cristão, isso é sem sombra de dúvida, isso não tem como tirar, caso contrário, ele não é nascido de novo, ele não é regenerado. Nós podemos entristecer o Espírito Santo, nós podemos apagar o Espírito Santo, mas quando nascemos de novo, nós somos selados pelo Espírito. Então, o Espírito não sai de nós, ele permanece conosco o tempo todo. Mas a função dele é preparar o nosso coração para sermos transformados na imagem de Cristo. Quando isso não acontece, quando nós não compreendemos esta realidade, vem o livro do Apocalipse e o capítulo 1 do livro do Apocalipse é a nós uma advertência. Como é que nós podemos entender que o capítulo 1, o versículo 1, é, na verdade, uma advertência para nós? Abra sua Bíblia e acompanhe junto comigo a leitura do texto para você entender a nota de advertência que tem nesse texto. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele... Então vamos entender a lógica desta revelação. Nós temos aqui Deus, o Pai. Nós temos aqui o Filho com uma revelação, e ele diz aqui, deu para mostrar a seus servos. Então aqui embaixo tem os servos. Deu para mostrar a seus servos. Aí diz assim, as coisas que em breve acontecer, enviando por intermédio do seu anjo. Então aqui está o Pai, aqui está o Filho, aqui está um anjo e aqui está João. E lá na ponta está os servos. O que está acontecendo aqui? O Pai fala ao Filho, o Filho fala ao anjo, o anjo fala a João e João fala o servo. Nós estamos tendo uma intermediação na comunicação da mensagem. Normalmente, Deus fala direto conosco. Nós ouvimos a voz de Deus. O tabernáculo de Moisés tinha a Arca da Aliança atrás do véu, e a Bíblia diz que Deus vinha se comunicar conosco entre os querubins na Arca da Aliança. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, aos Efésios, o apóstolo Paulo diz que nós temos acesso ao Pai em um único Espírito. No entanto, quando chegamos no livro do Apocalipse, nós temos uma intermediação da mensagem do Apocalipse. Por que que Deus, para falar com a igreja, precisa de intermediários? É porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Vamos ver se eu encontro aqui. Me parece que está em Jeremias, capítulo 2, me parece. Vamos ver se encontramos aqui Jeremias, capítulo 2.
Os vossos pecados, deixe-me procurar aqui, os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus. Vamos ver aonde está. A passagem está em Isaías 59, versículo 2. Isaías 59, versículo 2. Abra a sua Bíblia para você perceber a causa da separação e por que no livro do Apocalipse há uma intermediação divina. Isso mesmo, Giovanni. Isaías 59, versículo 3. Porque 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, o que temos no início do Apocalipse é uma separação entre Deus e os seus filhos. Então, Deus está comunicando aos seus servos. Nós nem temos aqui a menção de uma comunicação direta da revelação de Deus para a igreja. Há uma intermediação desta revelação. Então Deus fala a Cristo, Cristo fala ao anjo, o anjo fala a João e João fala à igreja. Lá em Êxodo, capítulo 20, quando os 10 mandamentos são apresentados, há também uma separação. Deus fala a Moisés, só que antes há um período de santificação, há uma delimitação no entorno do Monte Sinai, o povo deve manter-se afastado, e quando Deus aparece, ele aparece com trovões, com relâmpagos, com o monte tremendo, e o povo se afasta com medo. Então nós vemos aqui no livro do Apocalipse a presença do Senhor de forma a causar temor. É por esta razão que quando João se depara com Jesus no versículo 17 do capítulo 1 de Apocalipse, diz assim: quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Se nós voltarmos a Isaías, quando Isaías contempla a glória de Deus, ele diz: ai de mim, que vou morrer, porque eu vi o Deus da glória, e habito num povo de impuros lábios, e os meus lábios também são impuros. Então, o início da carta do Apocalipse é uma palavra de advertência. Há hoje um certo triunfalismo na igreja. Todavia, esse triunfalismo aponta para a igreja de Laodiceia. Você que pensa que é rico, não sabe que é pobre, cego, nu. Compra de mim colírio para que veja. Então, nós temos do Senhor esta advertência no início do Apocalipse. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. 1 Timóteo, abra sua Bíblia, 1 Timóteo, se você encontrou, esteja curtindo essa live. 1 Timóteo 4, 14 diz assim: não te faça negligentes para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo como a teus ouvintes. Então aqui há uma palavra de advertência para Timóteo. Ele deve aplicar toda a diligência na meditação, não ser negligente na meditação da palavra de Deus.
E aqui é dito, para que você possa ser salvo e quem ouvir você possa ser salvo conjuntamente. Nós vamos agora para Judas, capítulo 1, no versículo de número 3. Também, amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Jesus, ele fez menção a um desafio para a nossa época. Ele disse, porventura, quando o Filho do Homem voltar, encontrará ele fé na terra? Hoje, nós não temos encontrado muita fé no arraial dos santos, no seio da igreja. Os homens fazem as coisas por seu próprio esforço, não buscam promessas de Deus para palmilhar os seus caminhos. O apóstolo Pedro, escrevendo em sua primeira carta, capítulo 1, ele diz que as promessas de Deus foram dadas a nós, para que nós pudéssemos sermos coparticipantes da natureza divina. E isso significa andar em conformidade com promessas. Como a igreja tem aberto mão disso, há uma necessidade de exortar para batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Gálatas, capítulo 1, versículo 8, uma das primeiras cartas escritas pelo apóstolo Paulo, talvez a primeira carta, ele escreve no versículo 8 do capítulo 1, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. E hoje, as coisas que mais se propaga no meio da igreja, no seio da igreja, são falsos evangelhos. Evangelhos que não conduzem a uma transformação em Cristo Jesus. E por fim, Atos capítulo 20. É importante a leitura de Atos capítulo 20, verso 29 a 31, porque de todas as igrejas que o apóstolo Paulo pastoreou, nós podemos dizer que a igreja mais espiritual é a igreja aos Efésios, a igreja que se estabeleceu na cidade de Éfeso. E olha a advertência do apóstolo Paulo em Atos capítulo 9, a partir do verso 28. Ele diz assim, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Agora vem a advertência. Eu sei que depois da minha partida, e nós estamos falando aqui do apóstolo Paulo, ele está no primeiro século da era cristã, ou seja, desde o primeiro século, ele já faz essa advertência e as coisas de lá para cá só pioraram. Ele diz assim, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vós. A cada um. Então, o que Paulo está dizendo é, haverá no meio da igreja lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e eles vão arrastar discípulos após ele. De forma que há uma necessidade absoluta de que o cristão não delegue a sua segurança espiritual ao seu líder religioso. Pelo contrário, o papel do cristão é semelhante aos dos bereanos. Os bereanos, tudo que Paulo falava,
eles examinavam no Antigo Testamento se as coisas que Paulo estava dizendo estavam em conformidade com a Bíblia. Hoje, o cristão vai na igreja e nem a Bíblia carrega. O pastor fala, ele só se apega naquele texto que foi lido e não lê o contexto. Então, por causa de não se ler o contexto, muita coisa se perde. Por exemplo, se nós abrirmos a nossa Bíblia num dos textos preferidos dos cristãos, que nós encontramos aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Diz assim, Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Quem lê esse texto sob a seguinte ótica: nós servimos a um Deus que muda a nossa realidade. Eu posso tudo, eu posso sair do nada para ter alguma coisa, eu posso tudo naquele que me fortalece, ou seja, eu sou capaz de vencer qualquer desafio, superar qualquer obstáculo e alcançar qualquer meta, porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Esta é a leitura descontextualizada, porque se nós lermos antes do verso 13, o verso 12, nós vamos ler assim: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em toda circunstância já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. O que Paulo está declarando aqui não é que eu tenho o poder de Deus para mudar a minha circunstância, mas de que eu tenho o poder de Deus para lidar com qualquer que seja a minha circunstância. Quer eu esteja passando por humilhação, eu tenho o poder de Deus para passar por uma humilhação, como também, se eu estiver em fartura, em prosperidade, eu tenho o poder de Deus para viver em prosperidade. Então, o que a promessa declara é que não importa a circunstância em que nos encontramos, nós temos capacidade de passar por ela, de enfrentá-la nos limites em que ela se encontra e em que a prova se nos apresenta. Vamos agora para João, capítulo 15, versículo de número 1 e 2. João, capítulo 15, versículo 1 e 2. Se você encontrou, esteja curtindo essa live, acompanhe ativamente a exposição da palavra de Deus. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Muitos que leem essa palavra sem prestar atenção no detalhe que vem logo em seguida. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Ou não deu fruto, corta. Ou seja, esse que não deu fruto não nasceu de novo. Lembra que dentro da igreja nós encontramos tanto o trigo quanto o joio. Então, quando ele diz aqui que aquele que não der fruto ele corta, ele está falando do joio, não está falando do trigo, porque o trigo tem outro tratamento. Ele diz aqui: e a todo que dá fruto, limpa para produzir mais fruto ainda. E se nós associarmos esta palavra limpar para dar fruto aos Hebreus, no capítulo de número 12, ali vai dizer qual é o pai que não corrige ao filho que ama. Se o pai não o corrigir, ele não é filho, ele é bastardo. Então, o sentido de ser limpo é o sentido de ser disciplinado. João capítulo 15, versículo 18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. E aí, se você associa com 1 João, no capítulo de número 2, ele vai dizer: não ame o mundo nem tudo que há no mundo, porque o que há no mundo não tem o amor do Pai. O que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. O mundo passa e a sua concupiscência. Quem faz a vontade de Deus permanece para sempre.
em João capítulo 15, o versículo 20, uma nova advertência para nós. Ele diz: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguir a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardar as minhas palavras, também guardarão a vossa. Já que nós falamos de ser perseguido por amor a Cristo, vamos associar esta palavra aos Romanos no capítulo 8. Se você encontrou, esteja curtindo essa live, no versículo de número 17. Diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Há uma inter-relação entre o sofrimento que nós passamos na terra, a perseguição, porque o mundo nos odeia, com o sofrimento de Jesus. E se existe uma conexão entre o nosso sofrimento e o sofrimento de Jesus, existe também uma conexão entre a glorificação de Jesus com a nossa glorificação. Agora volte para João, capítulo 17, versículo 21 a 23. Diz assim, 17, 21 a 23. A fim de que todos sejam um, como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que seja, e aqui vem o detalhe, aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então, a igreja, ela é perseguida. Quando Jesus ora e ele diz, venha o teu reino, em Mateus capítulo 6, o versículo 9, ele diz também em Lucas 17, no versículo de número 21, não vem o reino de Deus com visível aparência, porque o reino de Deus está dentro de vós. E em João capítulo 18, verso 36, quando Jesus é feito prisioneiro, ele diz, o meu reino não é daqui. Se fosse daqui, eu pediria ao Pai, ele me enviaria anjos e eu estaria liberto. Mas o meu reino não é daqui. Por isso ele caminha para a cruz e Jesus disse que todo aquele que quer ir após ele, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Portanto, seguir a Jesus traz alguma ordem de sofrimento. No mundo tereis tribulações, aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E em Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12 diz, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, o Senhor está colocando que o sofrimento que ele passou, nós também passamos esse sofrimento. E aqui eu quero traduzir esse sofrimento. Esse sofrimento é de qualquer natureza. Todo tipo de contrariedade que somos submetidos cria um grau de sofrimento. E esse sofrimento decorre do jardim depois da queda do homem, quando foi dito que a terra produzirá espinhos e abrolhos. Ou seja, em qualquer jornada em que empreendemos, em qualquer relacionamento que nós temos, em qualquer tipo de coisa que fazemos, haverá sempre algum grau de adversidade. Esse grau de adversidade nos coloca em sofrimento. Esse tipo de sofrimento tem por objetivo ou nos aperfeiçoar na fé, ou, se nós não estivermos afinados com o Senhor, nos disciplinar. Então, nós passamos por esse tipo de sofrimento. Então, vamos ver agora o sofrimento e o discipulado
primeiro a igreja e depois Israel, e no que a igreja difere de Israel. Em Romanos capítulo 8, verso 17, nós já lemos: se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Tiago capítulo 1, versículo 2 a 4, abra a sua Bíblia em Tiago capítulo 1, versículo 2, e veja se isso que Tiago está escrevendo não é a explanação do que acontece com você no seu dia a dia. 2 a 4. Ora, Tiago, capítulo 1, verso 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Entenda, toda pessoa, o crente e o ímpio, passa por provas. Isso é inevitável, é inerente à vida, passar por qualquer tipo de prova. Só que o cristão enxerga nesta prova um aperfeiçoamento da sua fé e um aperfeiçoamento da sua comunhão com Deus. O ímpio não. Ele trata qualquer adversidade como algo que ele tem que superar mediante os seus próprios esforços. No entanto, para o cristão, a prova é um meio de desenvolver o seu relacionamento com Deus, portanto, aperfeiçoar a sua fé. A mesma coisa o apóstolo Pedro fala em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo de número 6. Ele diz assim: nisto exultais, embora no presente, por um breve tempo, se necessário, quer dizer, nem sempre a prova é necessária, há muitos dias de descanso na nossa jornada, nós passamos por provas, mas também passamos por tempos de descansos, tempo de refrigério, e aqui diz: se necessário, sejais contestado por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, o que caracteriza o cristão é que ele percebe toda e qualquer adversidade como parte do sofrimento de Cristo que ele tem de passar e como um instrumento de aperfeiçoamento da sua fé e do seu relacionamento com Deus e com seus irmãos, com o seu entorno. Por isso, nós somos bem-aventurados quando somos perseguidos. Agora, vamos para Romanos, capítulo 11, e aqui fala do papel de Israel. Romanos, capítulo 11, versículo 25 e 26, se você encontrou, esteja curtindo esta live, 11, 25 e 26. Note uma coisa, quando a igreja nasceu, ela nasceu no meio do povo judeu. Jesus era judeu. Os primeiros discípulos, os discípulos eram judeus. Os apóstolos eram judeus. A igreja nasceu em Jerusalém. Com a perseguição, a igreja se expandiu por todo o Império Romano. Só que na expansão, ela, em um dado momento que ela nasceu no seio do povo judeu, ela se tornou majoritariamente formada por outros povos, pelos gentios. Hoje, a igreja é majoritariamente formada por gentios. No entanto, nós vemos pela promessa de Deus que Israel voltou a ser nação. E Deus tem uma promessa de salvação para Israel. Israel será salvo na batalha de Amargedon. Então, para Israel ser salvo, a igreja tem que ser retirada da terra. Nós temos a necessidade do arrebatamento para que Deus possa terminar o seu tratamento com Israel e o seu relacionamento com Israel seja restabelecido. Mas para isso acontecer, a igreja tem que se retirar. E Romanos, capítulo 11, verso 25 e 26, fala dessa transição em que a igreja se retira da terra e Israel é salvo. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, ou seja, Israel endureceu seu coração ao evangelho, até que haja entrada a plenitude dos gentios. E assim, depois que terminar a plenitude dos gentios, todo o Israel será salvo, como está escrito:
virá de Sião um libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Então haverá um tempo em que Deus salvará Israel, e esse tempo se dará quando a plenitude dos gentios se cumprir, e a plenitude dos gentios se cumprirá com a batalha de Amargedom. A igreja nasce entre os gentios, ela nasce de Israel, ela depois se torna majoritariamente gentílica, mas no final dos tempos, muitos de Israel serão salvos, porque quando um judeu é salvo na igreja, ele se torna uma nova criatura, como a igreja se torna uma nova criatura. E o fato é, depois que ele se tornou uma nova criatura, haverá uma salvação distinta do povo judeu. Então, em Gálatas, capítulo 6, versículo 15 e 16 diz: pois nem a circuncisão é coisa alguma, circuncisão é judeu, nem a incircuncisão é gentil, para ser nova criatura. Em Efésios capítulo 2, a partir do verso 13, ele diz que dos gentios e dos judeus ele fez um único povo. Então, a igreja é formada por gentios e judeus. Do ponto de vista profético, os gentios endureceram o seu coração e se afastaram completamente da igreja. A igreja se torna majoritariamente gentílica. Mas haverá esse mistério e Israel virá a ser salvo. Então, nós temos que entender que há uma distinção entre a igreja e Israel. Se nós lermos o Antigo Testamento, nós vamos ler que Israel é a esposa do Criador. Se nós lermos o Novo Testamento, nós vamos ler que a igreja é a noiva do Cordeiro e será a esposa do Cordeiro. Então, Israel, esposa do Criador, igreja, esposa do Cordeiro. Israel é o guardião da criação, igreja é a adoradora do reino, porque Deus busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, há uma distinção na maneira como Deus trata a promessa a cada um destes. A esposa do Criador, a esposa do Redentor. Mas nós temos que entender, Israel será salvo. Isto nos traz uma palavra de advertência. E qual é esta palavra de advertência? Veja bem, Deus não pode ficar sem testemunho na terra até Jesus voltar. Não há possibilidade. Antes do dilúvio, o testemunho de Deus na terra era formado pela descendência de Adão, que seguiu por Sete e foi até Noé. Eles eram os testemunhas de Deus na terra. Depois do dilúvio, o testemunho de Deus na terra passa para Abraão, Isaque e Jacó e segue com Israel até a cruz. Quando Israel nega Jesus, a igreja nasce e ela se torna o testemunho de Deus na terra até o arrebatamento. Quando acontecer o arrebatamento, Israel volta a ser o testemunho de Deus na terra. Deus nunca fica sem testemunho na terra. Só que desde 1948, nós temos ao mesmo tempo Israel na sua terra e a igreja espalhada sobre a face da terra. O que significa isso? Que a igreja pode ir embora, porque Israel já está no seu lugar de direito. Portanto, a presença de Israel na sua terra é uma advertência para a igreja que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, porque a igreja não é mais necessária para Deus ter um testemunho na terra. Ele pode retirar a igreja, que Israel já está no seu lugar, na posição de direito. E nós sabemos que quando Deus tirar a igreja da terra, ele vai marcar 144 mil judeus para que eles possam suportar todo o período do dia do Senhor e permanecer ativos
até o fim, quando Jesus voltar para resgatar Israel na batalha de Amargedon. Com isso, nós terminamos esse módulo em que apresentamos a igreja como um personagem do Apocalipse. Nós falamos de Jesus Cristo natural e transformado, a intimidade do discípulo do Senhor, a igreja em glória, a igreja enquanto mistério de Deus, a igreja liderada pelo Espírito, como que a igreja nasceu, o significado do termo igreja, como a igreja é edificada, como se dá o crescimento da igreja, como ela se apresenta como a noiva, a esposa, como ela é o tabernáculo de Davi que está sendo reedificado, a igreja enquanto testemunhas de Jesus Cristo, a advertência que a igreja recebe a partir do livro do Apocalipse, a igreja enquanto entidade perseguida, a igreja e o seu sofrimento em relação ao reino de Deus, o sofrimento como parte do discipulado, a distinção entre igreja e Israel e o papel de Israel nos dias atuais, daqui para frente, e por que a igreja está prestes a ser arrebatada. Quando eu termino um módulo, eu faço a oração de Paulo, a minha oração. Romanos capítulo 15, versículo 30 em diante. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que eu seja livre dos rebeldes e que este meu ministério seja aceitável aos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, eu chegue até vós com alegria e possa entre vós recobrar forças. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Se esse vídeo fez sentido, curta, comente como as palavras lhe causaram impressão no seu espírito. Salve para que você possa rever esse vídeo. Compartilhe para que outros também aprendam qual a verdadeira natureza da igreja. Siga-me para que possamos crescer juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. O meu lema é: conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Eu sou o pastor César Azevedo. Grato por me seguir, grato por me ouvir e até a próxima.